Você já sentiu que está lutando contra a corrente, como se nada fluísse na sua vida? Talvez você esteja, sem perceber, resistindo ao plano perfeito de Deus. Neste vídeo, vamos revelar os 5 sinais claros de que você está fora do caminho que Ele traçou para você, e, mais importante, como voltar a Ele. Essas verdades podem transformar sua perspectiva, trazer paz ao coração e clareza para suas escolhas. Fique até o final, porque Deus tem algo poderoso para falar com você hoje. Vamos juntos descobrir o propósito que Ele sonhou para a sua vida. Se você já sentiu que está empurrando uma porta que simplesmente não abre, enquanto outra, bem ao seu lado, está escancarada, você sabe como é frustrante lutar contra o fluxo. Muitas vezes, essa sensação de estagnação, de tudo dar errado, é um sinal de que estamos fora do plano de Deus. Talvez você sinta um vazio que não explica, ou suas escolhas pareçam não trazer paz. Isso não é por acaso. Hoje, vamos explorar os 5 sinais de que você pode estar lutando contra o propósito que Deus desenhou para a sua vida. Cada sinal vem com reflexões práticas e verdades bíblicas que vão ajudá-lo a reconhecer onde está e como se alinhar à vontade de Deus. Este vídeo é mais do que uma mensagem, é um convite para encontrar direção, paz e um propósito maior. Pense na sua vida como um rio. Quando você rema contra a corrente, tudo é esforço e confusão. Mas, quando segue o fluxo de Deus, a jornada se torna clara e cheia de sentido. Nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar esses sinais e dar passos concretos para viver o plano que Deus sonhou para você. Então, pegue um caderno, anote o que tocar seu coração e prepare-se para uma jornada de fé e autoconhecimento. Vamos começar com uma pergunta. Você já sentiu que, por mais que tente, algo está fora do lugar? Talvez seja hora de parar, ouvir e deixar Deus guiar. Vamos mergulhar no primeiro sinal, a falta de paz interior, e entender como ela revela que você pode estar fora do caminho de Deus. Você já sentiu aquele aperto no peito, uma inquietação que não explica, mesmo quando tudo parece estar bem por fora? Talvez você esteja correndo atrás de algo, um emprego, um relacionamento, um sonho, mas, no fundo, sente que algo está errado. Essa ausência de paz pode ser Deus sussurrando: esse não é o meu plano para você. A Bíblia nos diz, em Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem é clara, a paz de Deus é um presente que vem quando estamos alinhados com Ele. Quando ela falta, é como um alarme espiritual, um sinal de que estamos fora do caminho que Ele traçou. Pense nisso, a paz não é apenas a ausência de problemas, mas a certeza de que você está onde Deus quer que esteja, mesmo no meio da tempestade. Deixe-me contar uma história. Conheci Ana, uma jovem que tinha um emprego dos sonhos, salário alto, status, tudo o que ela sempre quis. Mas, todos os dias, ela chegava em casa exausta, com uma inquietação que não explicava. Ela tentava ignorar, achando que era só cansaço. Mas, com o tempo, percebeu que aquele trabalho a afastava de sua fé, de sua família e até de sua saúde. Ana estava tão focada em provar seu valor que não parava para ouvir Deus. Um dia, ela decidiu orar e pedir clareza. Foi aí que sentiu um chamado para mudar de direção, para um trabalho menos prestigioso, mas que a enchia de propósito. A paz voltou, como um rio que finalmente encontra seu curso. Você já sentiu algo assim? Talvez você esteja insistindo em algo que parece certo no papel, mas que rouba sua paz. Talvez seja um relacionamento que te deixa ansioso, ou uma decisão que você sabe, lá no fundo, que não está alinhada com sua fé. A falta de paz é um sinal poderoso de que você está lutando contra o plano de Deus. Não é que Ele queira te privar do que você deseja, mas que Ele tem algo melhor, algo que trará descanso à sua alma. Então, como reconhecer e responder a esse sinal? Primeiro, pare e reflita: o que está tirando sua paz agora? É uma escolha, uma situação, uma preocupação constante? Escreva isso no seu caderno. Segundo, leve isso a Deus em oração. Peça discernimento para entender se você está no caminho certo ou se está forçando algo que não é para você.
A Bíblia nos lembra que Deus é o autor da paz, e Ele quer guiá-lo para um lugar onde seu coração esteja em repouso. Aqui vai um passo prático. Hoje, reserve 5 minutos para orar em silêncio. Entregue a Deus aquela área da sua vida que está te inquietando. Diga: Senhor, mostre-me o teu plano. Dê-me a tua paz. Você pode se surpreender com a clareza que vem quando você para de lutar e começa a confiar. E, se você sentir que precisa de mais orientação, busque na palavra de Deus. Versículos como Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, são lembretes de que a paz vem quando confiamos plenamente em Deus. Esse primeiro sinal, a falta de paz interior, é como um termômetro da sua vida espiritual. Se ele está piscando, é hora de ouvir Deus com atenção. Agora, vamos ao segundo sinal, portas constantemente fechadas. Você já tentou de tudo para fazer algo dar certo, mas parece que cada caminho que você toma encontra um obstáculo. Talvez você esteja batendo em portas que Deus, intencionalmente, está mantendo trancadas. Essas barreiras não são castigos, mas muitas vezes são o jeito de Deus te redirecionar para o caminho que Ele preparou, um caminho melhor e mais alinhado com o propósito dele para a sua vida. A Bíblia nos dá uma promessa poderosa em Apocalipse 3:7-8. Eis o que diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi: o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa passagem é um lembrete de que Deus é soberano sobre as oportunidades da sua vida. Quando você enfrenta portas fechadas repetidamente, seja um emprego que não consegue, um projeto que não decola, ou até um relacionamento que não avança, pode ser Deus dizendo: filho, esse não é o meu plano. Confie em mim, eu tenho algo melhor. Pense em Jonas, na Bíblia. Ele tentou fugir do chamado de Deus para pregar em Nínive, mas cada passo que dava, até mesmo embarcar no navio na direção oposta, encontrava resistência. Uma tempestade, um peixe gigante, tudo isso foram portas fechadas que Deus usou para trazê-lo de volta ao seu plano. Às vezes, Deus permite obstáculos para nos proteger de escolhas que nos afastariam do propósito dele. Quando você insiste em forçar uma porta trancada, pode acabar se machucando ou se desviando do que Deus tem de melhor. Deixe-me compartilhar uma história. Conheci Marcos, um homem que passou anos tentando abrir seu próprio negócio. Ele investiu tempo, dinheiro e energia, mas cada tentativa falhava, contratos cancelados, parceiros que desistiam, financiamentos negados. Marcos ficava frustrado, achando que era má sorte. Mas, um dia, ele parou para orar e refletir: Deus, o que o Senhor está tentando me dizer? Foi aí que ele sentiu um chamado para servir em sua igreja local, usando seus talentos para ajudar jovens. Quando ele seguiu esse caminho, as portas começaram a se abrir, oportunidades, conexões, e uma satisfação que ele nunca sentiu antes. As portas fechadas foram o jeito de Deus redirecioná-lo para um propósito maior. Você já enfrentou algo assim? Talvez esteja insistindo em algo que parece certo, mas que nunca dá certo. Talvez você tenha aplicado para dezenas de vagas de emprego, mas nenhuma porta se abre. Ou talvez esteja tentando manter uma amizade ou relacionamento que só traz conflitos. Essas portas fechadas podem ser Deus te chamando para parar, olhar ao redor e buscar a porta que Ele abriu para você. A Bíblia diz que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, Jeremias 29:11. Confiar nisso exige fé, mas também traz liberdade. Então, como responder a esse sinal? Primeiro, identifique as portas que estão constantemente fechadas na sua vida. Pegue seu caderno e escreva: quais áreas você sente que está forçando, mas não avançam? Um projeto? Um relacionamento? Uma decisão? Seja honesto consigo mesmo. Segundo, leve isso a Deus em oração. Pergunte: Senhor, quais portas o Senhor está fechando, e qual é a porta aberta que eu não estou vendo? Peça clareza e coragem para deixar de lado o que não é para você. Terceiro, preste atenção às portas abertas. Às vezes, elas são sutis: uma nova oportunidade, uma conversa inesperada, um convite para algo que você nunca considerou. Aqui vai um passo prático:
Hoje, reserve um momento para listar 3 portas fechadas na sua vida. Depois, ore sobre cada uma, pedindo a Deus que mostre se você deve persistir ou deixar ir. Confie que, se Ele fechou uma porta, é porque Ele tem uma melhor esperando por você. E lembre-se, portas fechadas não são rejeição, mas redirecionamento. Mas, às vezes, não são só portas externas que nos atrapalham, são as escolhas que fazemos por dentro, movidas por medo em vez de fé. Esse é o terceiro sinal: tomar decisões baseadas no medo, não na fé. Você já ficou paralisado diante de uma escolha, com medo de falhar, de ser rejeitado, ou de perder algo que parece seguro? Essas decisões podem parecer lógicas, mas, quando o medo guia, muitas vezes nos afastamos do propósito que Deus tem para nós. A Bíblia é clara sobre isso. Em 2 Timóteo 1:7, lemos: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Esse versículo nos lembra que o medo não vem de Deus. Ele nos deu um espírito de coragem para enfrentar desafios e confiar nos seus planos. Quando você escolhe com base no medo, ficar em um emprego que te esgota por medo de não encontrar outro, ou manter um relacionamento que não te edifica por medo de ficar só, você está dizendo não ao chamado de Deus para algo maior. O medo é como uma corrente que te prende, enquanto a fé é a chave que te liberta para o propósito dele. Pense em Pedro, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, Mateus 14:29-31. Ele deu os primeiros passos com fé, mas, quando olhou para as ondas e sentiu medo, começou a afundar. O medo fez duvidar do que Jesus já havia prometido. Quantas vezes fazemos o mesmo? Escolhemos o caminho seguro porque temos medo do desconhecido, mesmo quando Deus está nos chamando para algo novo. O plano de Deus muitas vezes exige que saiamos da nossa zona de conforto, mas é aí que encontramos crescimento e propósito. Deixe-me contar sobre Clara, uma mulher que conheci. Ela estava em um relacionamento há anos, mas algo sempre a incomodava. O namorado não compartilhava sua fé, e isso criava conflitos constantes. Clara sabia que deveria terminar, mas o medo de ficar sozinha a paralisava. E se eu nunca encontrar alguém? Ela pensava. Esse medo a manteve presa por mais tempo do que deveria. Até que, em um momento de oração, ela sentiu Deus falar ao seu coração: confie em mim. Eu tenho algo melhor. Com coragem, Clara terminou o relacionamento. Meses depois, ela encontrou paz, cresceu na fé e conheceu alguém que compartilhava seus valores. A decisão baseada na fé, não no medo, abriu portas que ela nunca imaginou. Você já tomou uma decisão por medo? Talvez você esteja adiando uma mudança, um novo emprego, uma conversa difícil, ou até um chamado para servir na sua igreja, porque o medo do fracasso ou da rejeição te segura. Esse é um sinal de que você pode estar resistindo ao plano de Deus. Ele não quer que você viva preso à insegurança, mas que caminhe com confiança na direção que ele aponta. A Bíblia nos diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa é a promessa que você precisa abraçar. Então, como responder a esse sinal? Primeiro, identifique as decisões que você está tomando por medo. Pegue seu caderno e escreva: quais escolhas estou fazendo porque tenho medo do que pode acontecer? Seja um relacionamento, uma carreira ou até uma atitude, seja honesto. Segundo, leve essas decisões a Deus em oração. Pergunte: Senhor, estou confiando em Ti ou deixando o medo me guiar? Peça coragem para dar o próximo passo com fé. Terceiro, procure na palavra de Deus promessas que combatam o medo, como Salmos 56:3, quando eu tiver medo, confiarei em Ti. Aqui vai um passo prático. Hoje, escolha uma decisão que você está adiando por medo. Escreva aí, em seguida, ore: Deus, dá-me coragem para confiar no Teu plano. Depois, dê um pequeno passo em direção a essa decisão, pode ser uma conversa, uma pesquisa, ou até dizer sim a algo que Deus está te chamando. Lembre-se, a fé não elimina o medo, mas te capacita a caminhar apesar dele. Agora, vamos ao quarto sinal, a frustração com resultados repetidos. Você já sentiu que, não importa o que faça, parece estar preso no mesmo ciclo?
Talvez você tente resolver um problema, alcançar um objetivo ou melhorar uma área da sua vida, mas os resultados são sempre os mesmos: decepção, estagnação ou fracasso. Esse padrão de frustração pode ser um sinal claro de que você está insistindo em seus próprios caminhos, em vez de seguir o plano de Deus. A Bíblia nos orienta em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Esse versículo nos lembra que, quando confiamos apenas em nossa sabedoria, podemos acabar presos em ciclos de frustração. Deus nos chama a buscar a direção dele, porque seus caminhos são mais altos que os nossos. Isaías 55, 8, 9. Quando insistimos em fazer as coisas do nosso jeito, sem ouvir Deus, é como girar as rodas de um carro atolado na lama: muito esforço, pouco progresso. Pense na história do povo de Israel no deserto, descrita em Êxodo. Eles murmuravam, desobedeciam e tentavam resolver as coisas à sua maneira, mas isso só os mantinha andando em círculos por 40 anos. Deus tinha uma terra prometida esperando, mas a falta de confiança e obediência os prendia em um ciclo de frustração. Quantas vezes fazemos o mesmo? Tentamos forçar soluções, controlar situações ou insistir em caminhos que já provaram não funcionar, e acabamos exaustos, sem avançar. Deixe-me compartilhar uma história. Conheci Lucas, um jovem que queria desesperadamente crescer em sua carreira. Ele trabalhava horas extras, fazia cursos, tentava impressionar os chefes, mas nunca era promovido. A cada tentativa, o resultado era o mesmo: portas fechadas e frustração. Lucas achava que o problema era ele, talvez não fosse bom o suficiente. Mas, em um momento de oração, ele começou a questionar: Deus, estou seguindo teu plano. Foi aí que percebeu que sua motivação era orgulho, não propósito. Ele queria status, não impacto. Quando se rendeu a Deus e começou a buscar um trabalho alinhado com seus dons e sua fé, as coisas mudaram. Ele encontrou um novo emprego onde se sentia realizado, e a frustração deu lugar à paz. Você reconhece esse padrão na sua vida? Talvez você esteja tentando salvar um relacionamento com as mesmas discussões, sem resultado. Ou talvez esteja buscando o sucesso de uma forma que te deixa vazio, mesmo quando consegue algo. Essa frustração repetida é Deus te chamando para parar e ouvir. Ele quer te mostrar um caminho novo, mas isso exige que você deixe de lado sua teimosia e confie na sabedoria dele. Como responder a esse sinal? Primeiro, identifique os padrões de frustração na sua vida. Pegue seu caderno e escreva: quais situações ou escolhas sempre me levam aos mesmos resultados decepcionantes? Pode ser uma abordagem no trabalho, uma forma de lidar com conflitos ou até um hábito pessoal. Seja específico. Segundo, leve esses padrões a Deus em oração. Pergunte: Senhor, onde estou insistindo no meu caminho em vez do teu? Peça sabedoria para mudar sua abordagem. A Bíblia promete em Tiago 1, 5 que, se pedirmos sabedoria, Deus a dará generosamente. Terceiro, esteja aberto a tentar algo novo. Às vezes, Deus quer que você mude sua perspectiva, aprenda uma nova habilidade ou simplesmente se renda ao tempo dele. Aqui vai um passo prático. Hoje, escolha um padrão de frustração na sua vida. Escreva-o e ore: Deus, mostra-me como alinhar isso com o teu plano. Depois, dê um pequeno passo diferente, talvez uma conversa honesta, uma pausa para reavaliar ou até buscar conselho de alguém de confiança. Lembre-se, a frustração repetida é um convite para confiar mais em Deus do que em você mesmo. Chegamos ao quinto e último sinal: a falta de fruto espiritual. Quando sua vida está alinhada com Deus, ela produz frutos como amor, alegria, paz, paciência e bondade, como descrito em Gálatas 5, 22, 23. Mas, quando esses frutos estão ausentes, se você se sente seco espiritualmente, sem alegria ou propósito, é um sinal de que você pode estar desconectado do plano que Deus tem para você. A Bíblia nos ensina em João 15, 5, Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo é poderoso. Ele nos mostra que os frutos espirituais só vêm quando estamos conectados a Jesus, a videira.
Se sua vida está marcada por irritação, amargura ou vazio, em vez de amor e paz, pode ser que você esteja tentando viver com suas próprias forças, em vez de depender de Deus. O plano dele para nós é que sejamos ramos frutíferos, refletindo seu caráter em tudo o que fazemos. Pense em uma árvore. Quando ela está saudável, conectada a boas raízes e recebendo água, ela produz frutos naturalmente. Mas, se está desconectada, seca ou em solo pobre, os frutos não vêm. Sua vida espiritual funciona da mesma forma. Se você está correndo atrás de coisas que te afastam de Deus, como ambições egoístas, rancores ou até uma rotina sem espaço para Ele, os frutos do Espírito não aparecem. Deus quer que sua vida transborde de alegria, paz e amor, mas isso só acontece quando você permanece em Ele. Deixe-me contar sobre Sofia, uma mulher que parecia ter tudo, uma carreira bem-sucedida, uma família amorosa, uma vida cheia. Mas, por dentro, ela se sentia vazia. Não havia alegria genuína, apenas uma correria constante. Sofia frequentava a igreja, mas sua fé era superficial, uma tarefa a mais na lista. Ela percebeu que sua vida não refletia os frutos do Espírito. Um dia, em uma conversa com uma amiga, ela foi desafiada a dedicar tempo diário à oração e à leitura da Bíblia. Sofia começou a reservar 15 minutos todas as manhãs para se conectar com Deus. Aos poucos, ela notou mudanças, mais paciência com os filhos, mais gratidão no coração, mais amor pelos outros. Os frutos espirituais começaram a florescer quando ela se reconectou com a videira. Você já olhou para a sua vida e sentiu essa ausência de frutos? Talvez você se irrite com facilidade, sinta um vazio constante ou perceba que sua fé não impacta suas ações. Esse é um sinal de que você pode estar lutando contra o plano de Deus, vivendo mais para si mesmo do que para Ele. A boa notícia é que Deus está pronto para te restaurar. Ele quer que sua vida seja um reflexo do seu amor e propósito. Como responder a esse sinal? Primeiro, avalie sua vida espiritual. Pegue seu caderno e escreva: quais frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, estão faltando em mim agora? Seja honesto. Segundo, volte-se para Deus em oração. Pergunte: Senhor, onde estou desconectado de Ti? Como posso permanecer em Ti? Peça que Ele renove seu coração. Terceiro, comprometa-se a passar mais tempo com Deus. A Bíblia diz em Salmos 1, 2, 3 que aquele que medita na palavra de Deus é como uma árvore plantada junto a águas, que dá fruto no tempo certo. Aqui vai um passo prático. Comece esta semana reservando 10 minutos diários para orar e ler a Bíblia. Escolha um versículo, como Gálatas 5, 22, 23, e peça a Deus para produzir esses frutos em você. Talvez você também possa se conectar com uma comunidade de fé, uma igreja, um grupo de estudo bíblico, para crescer espiritualmente. Lembre-se, os frutos do Espírito não são algo que você força, mas algo que Deus produz quando você está em Ele. Agora, é hora de reunir tudo o que aprendemos sobre esses 5 sinais: falta de paz interior, portas constantemente fechadas, decisões baseadas no medo, frustração com resultados repetidos e ausência de frutos espirituais. Cada um desses sinais é como um farol, iluminando onde você pode estar fora do caminho que Deus traçou para você. Mas, mais do que apontar o problema, eles são convites para voltar ao centro da vontade dele, onde você encontra paz, propósito e plenitude. Vamos recapitular. Primeiro, a falta de paz interior é como um alarme que soa quando você insiste em caminhos que não são de Deus. Lembre-se de Filipenses 4, 6, 7, que promete a paz que excede o entendimento quando entregamos tudo a Ele. Segundo, portas fechadas não são rejeição, mas redirecionamento, como vimos em Apocalipse 3, 7 e 8. Deus fecha o que não é para você e abre o que é. Terceiro, decisões baseadas no medo, e não na fé, nos prendem, mas 2 Timóteo 1,7 nos lembra que Deus nos deu um espírito de poder e coragem. Quarto, a frustração com resultados repetidos, como ensina Provérbios 3, 5, 6, nos chama a confiar em Deus, não em nossa própria sabedoria. E, por fim, a ausência de frutos espirituais, como descrito em João 15, 5, nos alerta para nos reconectarmos à videira, que é Jesus. Se você reconheceu algum desses sinais na sua vida, não se desespere.
Deus não aponta essas áreas para te condenar, mas para te convidar a uma vida mais plena. Ele está de braços abertos, pronto para te guiar de volta ao seu plano. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o coração de Deus para você, um futuro cheio de esperança. Então, como dar o próximo passo? Primeiro, pare e reflita sobre os sinais que você identificou. Pegue seu caderno e reveja o que escreveu. Onde você sente falta de paz? Quais portas estão fechadas? Quais decisões são movidas pelo medo? Quais frustrações se repetem? Quais frutos espirituais estão faltando? Essa reflexão honesta é o primeiro passo para o realinhamento. Segundo, leve tudo isso a Deus em oração. Dedique um tempo diário, mesmo que sejam apenas 10 minutos, para conversar com Ele. Peça clareza, coragem e sabedoria para seguir o caminho dele. Terceiro, mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia é a bússola que aponta o plano de Deus. Comece por Salmos, Provérbios ou os Evangelhos, e deixe a palavra renovar sua mente. Além disso, busque uma comunidade de fé. Uma igreja, um grupo de estudo bíblico ou até um amigo de confiança pode te ajudar a crescer e permanecer no caminho certo. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus colocou pessoas ao seu redor para te apoiar. E, finalmente, dê um passo de fé. Talvez seja deixar algo que te prende, dizer sim a um chamado ou simplesmente confiar que Deus está no controle. Cada pequeno passo de obediência te aproxima do plano dele. Hoje, você recebeu ferramentas para reconhecer onde está lutando contra Deus e como voltar ao seu propósito. Não deixe esses sinais te desanimarem, veja-os como um convite para uma vida mais profunda e significativa. Deus nunca desiste de você. Mesmo que você tenha se desviado, Ele está pronto para te guiar de volta. Espero que este vídeo tenha tocado seu coração e trazido clareza para sua jornada espiritual. Obrigado por estar aqui, por reservar esses minutos para refletir sobre sua vida com Deus. Se essas palavras fizeram sentido para você, se elas acenderam uma luz ou trouxeram esperança, quero te convidar a agir. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Sua interação faz toda a diferença para que essa mensagem alcance mais pessoas. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um tema poderoso: como ouvir a voz de Deus no dia a dia. Vamos explorar maneiras práticas de reconhecer a direção dele em meio à correria da vida. Você não vai querer perder. Então, clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado. Enquanto isso, comece hoje a aplicar o que aprendeu. Ore, busque a palavra e dê um passo de fé em direção ao plano de Deus. Ele está com você em cada momento. Quero te deixar com esta certeza: Deus tem um propósito incrível para a sua vida. Mesmo que você tenha lutado contra o plano dele, Ele está pronto para te guiar de volta com amor. Até a próxima, que Deus abençoe sua vida, ilumine seus caminhos e te encha de paz. Nos vemos em breve.